Olá, tudo bom? Bom revê-los novamente aqui no Centro de Estudos Presbiterianos. Louvado seja Deus porque o nosso centro tem sido descoberto e tem sido alvo de pesquisa por muitos internautas. Continuando a nossa série, a série Conhecendo a Nossa Fé, uma exposição sistemática da Confissão de Fé de Westminster, padrão de doutrina da Igreja Presbiteriana, e nós precisamos conhecer esse padrão como presbiterianos, e você que não é presbiteriano também, mas que tem uma simpatia pelas doutrinas da graça, pelas doutrinas teológicas, pelas doutrinas reformadas, seja bem-vindo a esse espaço é nosso, onde nós crescemos juntos e aprendemos mais da palavra de Deus e da confessionalidade da Igreja de Cristo Jesus. Hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante importante, que seria a nossa quarta aula em relação ao estudo sistêmico da Confissão de Fé de Westminster. A nossa quarta aula, tratando ainda do primeiro capítulo da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata da Sagrada Escritura, o tema da aula de hoje será o cânon das Sagradas Escrituras. É um tema muito importante à vida da Igreja de nosso tempo. Então eu gostaria de ler o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção de número 3, que trata do cânon das Sagradas Escrituras, e nos diz o seguinte: os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura e, portanto, não são de nenhuma autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados nem utilizados senão como escritos humanos. Essa é a Confissão de Fé da Igreja, e os textos que ela chama são os textos de Lucas, capítulo 24, versos 27 e 44, Romanos, capítulo 3, verso 2, e 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 21. É isso que nós temos declarado na Confissão de Fé de Westminster, que é o padrão de doutrina da nossa Igreja. Pois bem, então nós vamos ver hoje a questão da canonicidade das Escrituras Sagradas, que é um tema que nós precisamos pensar sempre. Esta é mais uma daquelas estupendas declarações da Confissão de Fé de Westminster. Aqui nesta sessão vamos trabalhar vários conceitos, tipo o que é um livro apócrifo, o que se refere à doutrina da canonicidade, quais os critérios usados pela Igreja para se chegar ao cânon que nós possuímos hoje. Então, são perguntas que nós precisamos traçar, entender e aplicar como Igreja de Cristo a uma compreensão clara do que isso significa. Essas e outras questões nós abordaremos aqui neste breve estudo, pois é de suma importância para a Igreja entender adequadamente a doutrina aqui enunciada, de maneira a nos ajudar a viver e a experimentar a doutrina do cânon das Escrituras na nossa prática e na nossa vida cristã e eclesiástica como um todo. Seguindo, vamos começar a nossa aula apresentando a doutrina da canonicidade das Escrituras. O primeiro conceito é definir o que é cânon. O que significa a palavra cânon? Geralmente se entende que a Escritura é o cânon de nossa fé. A formação e a estrutura da Bíblia para nós, irmãos, requer que procuremos uma definição simples, clara e profunda daquilo que o conceito quer nos dizer, daquilo que o conceito quer nos encerrar, daquilo que o conceito quer nos falar, no seu uso sincrônico, diacrônico, como queiram os estudiosos. Ok, a palavra cânon, na verdade, ela é uma mera transliteração da palavra grega kanon, que significa vara, reta, régua, regra. É uma palavra usada com referência para indicar a autoridade suprema da Bíblia sobre a vida dos cristãos, ou seja, refere-se aos livros que compõem a Bíblia conforme nós conhecemos. E aí é o nosso querido irmão Paulo Anglada, Dr. Paulo Anglada, escrevendo no seu livro Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras, que nos traz esse alerta, que nos diz que nós devemos encarar
o cânon da Escritura desta perspectiva, desta forma como um todo. Uma definição mais léxica, né, que nós podemos colocar da palavra cânon é que a palavra cânon ela é derivada de uma raiz semítica do assírio, talvez Kenur, do garítico Kun, do hebraico Kaner, que ocorre 61 vezes no Antigo Testamento e é sempre empregada no sentido literal. Como você verá lá em 1 Reis, capítulo 14, verso 15, Jó 40, verso 21, Isaías 36, verso 6, Isaías 42, verso 3, Ezequiel 40, verso 3, 5 e 7, e significando vara, ou a planta que era usada para medir ou para pautar. Também significa balança. Isso aí você verá no texto de Isaías 46, verso 6. E também indica a cana que era usada para traçar cestos ou bastão reto. Esse é o sentido da palavra ao longo do corrente uso. E aí, quem lembra disso para nós é o Hermes Maia Pereira da Costa, no seu livro Inspiração e Inerrância das Escrituras. Ok, tomado por empréstimo, podemos dizer que a palavra cânon indica a nossa regra, o nosso limite, ainda mais o nosso padrão. Sendo ter todos estes os sentidos aplicados à palavra de Deus. Então, esses sentidos, eles derivam do uso dessa palavra, canon. Lembre-se sempre disso. Mas é claro que nós, quando olhamos para a questão do cânon, nós perguntamos assim, sim, tudo bem, está aí, mas como é que esse cânon ele foi organizado, como ele é organizado estruturalmente? Então, nós vamos começar a analisar primeiro a estrutura canônica do Antigo Testamento de forma muito clara. Porque a Bíblia possui, dentro de sua composição e disposição canônica, 8 seções, sendo 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Vamos nos deter neste momento sobre o Antigo Testamento e a sua estrutura canônica, como ele é montado, como é a sua formação e a sua disposição no que respeita aos seus livros e as suas classificações, conforme nós temos em nossas versões, no cânon, como é conhecido, cânon protestante. Como está a estrutura no cânon protestante da Igreja de Cristo Jesus. Ok? Eu queria que você desse uma observada nesse quadro que você verá agora, como está montado o cânon do Antigo Testamento. Bem, e aí você pode perceber, pela estrutura canônica do Antigo Testamento, conforme nós temos na versão protestante, que temos a lei, que é conhecida como Pentateuco, são 5 livros, compõem 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você também tem 5 livros de poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. E aí depois você vai ter aí história, você vai ter 12 livros de história, que se comportam, os 12 livros, como Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E você também vai ter os livros proféticos, ou os profetas, que são 17 livros. Nesses 17 livros, dos livros proféticos, você vai ter Isaías, Jeremias, Lamentações, que são os profetas anteriores, Ezequiel e Daniel. Nos profetas menores, aliás, profetas maiores na nossa divisão, né? Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, você vai ter Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, você vai ter aí essas classificações dentro de 4 disposições de como o Antigo Testamento é dividido dentro do cânon protestante. A tabela apresentada mostra a disposição dos livros conforme aparece na nossa Bíblia. Esta é a atual estrutura canônica das Escrituras, conforme temos na Escritura protestante, a Escritura evangélica, né? A Bíblia evangélica, como é conhecida,
Essa divisão foi ocasionada e até influenciada devido à versão Septuaginta, que foi aquela tradução que foi feita do hebraico para o grego na época bem antiga, né? A Septuaginta. Dois estudiosos eles falam sobre essa influência de maneira interessante. Eles vão dizer o seguinte, que a divisão do Antigo Testamento em 4 seções, elas baseiam-se na disposição dos livros por tópicos, com origem na tradução das Escrituras Sagradas para o grego. Com a tradução das Escrituras Sagradas para o grego, essa tradução ficou conhecida como a versão dos Septuagintas. Na literatura você vai ter a representação desse nome por LXX, né? Iniciaram-se no século III a.C., e a Bíblia hebraica não segue a divisão tópica dos livros em 4 partes. Antes, ela emprega-se uma divisão de 3 partes. Talvez ela faça isso baseada na suposição oficial de seu autor, na divisão da posição oficial do seu autor, na divisão que ele apresenta. Os 5 livros de Moisés, outorgando a lei, aparecem em primeiro lugar, depois seguem-se os dois homens que desempenharam função de profetas, e por fim, os livros dos homens, na verdade, que desempenharam a função de profetas, e por fim a terceira parte, que contém livros escritos por homens que, segundo se cria, tinham um dom de profecia, mas não eram profetas oficiais. Então essa é a estrutura canônica do Antigo Testamento judaico, ou do Antigo Testamento hebraico, na estrutura canônica hebraica. Paulo Anglada chama a nossa atenção mais uma vez exatamente para isso, quando ele mesmo diz que, embora o conteúdo canônico protestante seja o mesmo do cânon hebraico, a divisão e a ordem dos livros são bem diferentes, conforme nós vemos no quadro a seguir. Você verá no quadro a seguir essa disposição canônica do cânon hebraico para nosso entendimento como um todo. Muito bem. Então, você aí tem visto agora, você viu aí no nosso gráfico, como é disposto os livros do Antigo Testamento no texto do cânon hebraico. Você vai ter lá a lei, que é conhecida como Torá, instrução, que compõe de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai ter os Navim, que são os profetas. A palavra profetas anteriores, você vai ter os profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Por que profetas anteriores? Anteriores à divisão do reino, tá bom? Por isso que é chamado de profetas anteriores à divisão do reino. E profetas posteriores, que são profetas posteriores, aí são os profetas da divisão do reino, a Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12. E você vai ter os escritos, os Ketuvim, que são exatamente os livros poéticos. Você vai ter os livros poéticos, na verdade, divididos nessa classificação, os Salmos, Provérbios e Jó. Você vai ter os 5 rolos chamados rolos sagrados, os Megilot, que são os Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E você também terá os livros históricos, que compõem-se Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então você vai ver essa disposição no cânon hebraico. Se você pegar a Bíblia hebraica Stuttgartensia, você verá essa divisão dentro da sua estrutura canônica, que é bem interessante para um entendedor, para um estudioso do cânon sagrado, que é o cristão presbiteriano, que precisa, de fato, conhecer a divisão bíblica teológica disso. Muito bem. Então, nós vamos agora seguir para um próximo passo, depois dessa disposição canônica. Você vai ter agora a disposição canônica do Novo Testamento, porque você tem a disposição do Antigo em 2 etapas, que é a disposição canônica conforme está na nossa versão protestante, e você vai ter a disposição canônica na versão do cânon hebraico, conforme você pode perceber agora. Agora vamos ver a estrutura canônica do Novo Testamento.
Podemos dizer que a estrutura e a organização do Novo Testamento é simples, conforme você pode ver no quadro a seguir. Pelo que você já pôde perceber, você está vendo aí que os evangelhos, eles são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. É bom lembrar que algumas pessoas entendem errado a ideia de evangelhos e acham que evangelhos é um texto biográfico. Não é necessariamente um texto biográfico, é um gênero literário chamado evangelhos, que tem muito de biografia, tem muito de poesia, tem muito de ironia, tem N gêneros dentro do próprio evangelho, mas o evangelho em si é um gênero literário que fala das boas novas, da vida de Cristo e tal, e fala da vida de Cristo mais do que ele fez. Então não é necessariamente uma biografia, como algumas pessoas tentam colocar em alguns escritos, em alguns textos acadêmicos, a você ver. Então é bom deixar isso claro para o nosso querido internauta que está acompanhando o nosso curso. Um outro fato importante é que também temos o Evangelho e também temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os 30 primeiros anos da expansão da igreja, como o próprio texto vai falar, que o historiador Lucas, que é o autor de Atos, ele vai nos informar que ele pesquisou, que ele analisou, que ele foi atrás de testemunhos oculares para poder dar uma narrativa exata dos fatos que aconteceram entre eles. Isso aí é importante para a igreja estudar e conhecer, que é o livro de Atos, é um livro histórico no Novo Testamento. Mas também o Novo Testamento, também, boa parte dele é composta de epístolas. É claro que esse termo epístola, algumas pessoas vão discutir se são cartas ou se são epístolas, vão fazer uma distinção entre os dois termos, né, da palavra epístola, mas eu diria para vocês que tanto epístola quanto cartas têm são usados como sinônimos, não há nenhum problema em relação a isso. Então, o composto geral do Novo Testamento é composto de cartas, e você vai ter um total de cartas muito amplo, que são 21 cartas. Essas 21 cartas você vai ter Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Aí você vai ter 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí você vai ter Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Então são as cartas, são as 21 cartas de todo o Novo Testamento. E você vai ter um livro que trata de profecia, que seria o livro de Apocalipse. Algumas pessoas entendem também errado o Apocalipse, porque acham que Apocalipse é um livro meramente apocalíptico, e não é um livro apocalíptico, é um livro de revelação. É um livro de profecia, e não um livro apocalíptico. Não é um livro que fala de catástrofe, simplesmente, mas é um livro que fala de profecia, de um evento do juízo de Deus sobre a nação de Jerusalém, que havia rejeitado ao Messias, e o juízo de Deus que estaria para cair sobre aquela nação de maneira eminente, é claro. Esse juízo acontece no ano 70 e o livro de Apocalipse ele vai narrar esse fato. É claro, para quem sustenta que todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes de 70. Quem sustenta que alguns livros foram escritos depois de 70, por exemplo, alguns supõem que o livro de Apocalipse foi escrito em 98, tem grandes problemas em relação a isso. Um dos fatos preponderantes é que se foi escrito depois de 70, logicamente o livro de Apocalipse deveria narrar a queda de Jerusalém nos termos como faz claro Joséfo, que foi um evento catastrófico na história do povo de Israel e da história do mundo, porque era a cidade religiosa do mundo, Jerusalém, e um foco muito interessante que era dado a ela. Então, quando você diz que os livros neotestamentários, especialmente a Apocalipse escrito no ano 98, você vai ter essa lacuna inexplicável aí, e outras coisas também que não é o foco do nosso estudo aqui nesta aula. Então, nós temos aí a disposição canônica dos livros.
do Antigo e Novo Testamento. Pois bem, nós vamos agora analisar os critérios para a canonicidade, os critérios para a canonicidade dos livros bíblicos. A questão de se ter um cânon é a seguinte: como eu posso saber que os livros do Novo Testamento que temos são verdadeiros, ou os livros da Escritura eles são de fato verdadeiros? Quando no início do primeiro século começou a surgir uma variedade de livros, e aí é importante, arrogando-se serem livros canônicos do cristianismo, a igreja se viu na obrigação de dizer quais livros eram divinos e quais não eram divinos. E aqui é importante. Não é que a igreja ela criou, ela gerou as escrituras, como dizem os católicos apostólicos romanos, mas a igreja reconhece os livros e nós vamos ver quais são os critérios que a igreja usa para que ela possa, de fato, saber qual livro é canônico e qual livro não é canônico, qual livro é, de fato, palavra de Deus e qual livro não seria a palavra de Deus para orientar e guiar a igreja ao longo do tempo. E para fazer isso, a igreja estabeleceu critérios para se avaliar esses livros, para avaliar os livros que se diziam ser canônicos. O primeiro critério que era usado era o critério da apostolicidade. O que é isso? O que é o critério da apostolicidade? Bem, o critério da apostolicidade era um livro para ser canônico, um livro para pertencer ao cânon da igreja, um livro para ser o fundamento da fé da igreja, ele tinha que vir da lavra de um apóstolo, ele tinha que ser escrito por um apóstolo, ou por alguém ligado a um apóstolo. Um exemplo disso é o livro de Marcos. O Marcos, o primo de Barnabé, ele estava associado a Pedro, né? Tanto é que a tradição eclesiástica diz que que Marcos foi o intérprete de Pedro, e isso quem fala é o Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica. Ele vai fazer menção a isso. E ele vai dizer que a pregação de Pedro serviu de fundamento para o relato do Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos ele é aceito como apostólico, como canônico, por ter uma influência apostólica ou por estar ligado a um apóstolo. A mensagem de Pedro foi transformada naquele texto primeiro. É claro que, e aí vai entrar aquela discussão lá sobre os evangelhos sinópticos e tudo mais, onde Marcos seria uma fonte comum para Mateus e Lucas. E aí alguns vão entender que existia uma outra fonte chamada a fonte Qui, ou Quelia, a fonte, a tradição de Qui. Embora eu não concorde com essa argumentação, por N razões, mas é o que tem dominado o meio acadêmico, de modo geral, nos livros que você vai estudar em Introdução ao Novo Testamento, você vai ter essa menção. Mas a nossa aula não visa discutir isso também. Só para você ter uma informação sobre isso, pesquise sobre isso, você vai achar essa discussão interessante. Então, Marcos, ele é um exemplo de um livro ligado a um apóstolo. Então, um livro, para ser considerado canônico, era necessário que ele tivesse sido produzido por um apóstolo, saído da lavra apostólica de algum apóstolo, ou que aquele livro estivesse ligado a algum apóstolo. Isso aí era importante para a igreja. A segunda característica que foi colocada, o segundo critério, é que esse livro, para ser de fato considerado canônico, ele tinha que ser um livro que tivesse uma leitura eclesiástica. O critério da leitura eclesiástica é importante para nós compreendermos também isso. Esse critério da leitura eclesiástica é exatamente o seguinte, que esse segundo critério para o fato dos livros canônicos serem reconhecidos também era por meio da leitura litúrgica de tais livros. Se a igreja sempre usou aquele referido livro, né, o mesmo esse deveria ser colocado na lista de cânon, na lista canônica.
Esse critério pode ser encontrado na própria carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 16, e 1 Timóteo 4,13, onde Paulo vai dizer que aquela carta que havia enviado a Colossenses, ela deveria ser lida também pela igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia deveria também ler perante os Colossenses, e assim havia a troca de escritos apostólicos na igreja. E Paulo, exortando a Timóteo, no capítulo 4, verso 13 da sua primeira carta, ele diz: olha, Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. É claro que algumas pessoas vão entender leitura que é leitura de livro, de pesquisa e tudo mais, e isso pode ser também inferido do texto, mas primariamente, era a leitura das cartas que Paulo fazia para a igreja e a leitura do cânon veterotestamentário na igreja, do Antigo Testamento. Então, a igreja, a igreja neotestamentária, ela lia as escrituras no seu culto, e o nosso querido Justino Marte, na sua primeira apologia, ele vai fazer menção a esta prática, que é um caso interessantíssimo lá, quando ele vai falar sobre isso, o que acontecia no culto eucarístico na igreja. Ele dizia uma coisa interessante. O Justino Marte, ele coloca uma coisa que eu gostaria de partilhar com vocês aqui. Ele diz assim, olha, e no dia chamado domingo, todos quantos moram nas cidades ou no interior reúnem-se juntos em um só lugar. São lidas as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas por tanto tempo quanto possível. Depois de ter terminado, o leitor, o presidente, instrui verbalmente e exorta a imitação dessas coisas virtuosas. Em seguida, as pessoas são colocadas em pé e oramos, e conforme dissemos antes, ao terminar as nossas orações, são trazidas o pão, o vinho e a água. E o presidente, de modo semelhante, oferece orações e ações de graça segundo a sua capacidade, e o povo concorda dizendo amém. Então você tem a estrutura litúrgica da igreja, e a igreja sempre leu os escritos apostólicos, e esses escritos, esse critério era um critério fundamental também para a determinação do cânon. O outro critério usado era o critério da harmonia doutrinária. Um livro, para ser canônico, ele deveria ensinar fundamentado no que já havia sido estabelecido. Ou seja, um livro que ensinasse algo contrário àquilo que o apóstolo e a sabedoria da igreja sempre ensinou, deveria ser rejeitado como um livro não canônico. Ou seja, um livro não poderia contradizer uma doutrina estabelecida pela igreja através das cartas apostólicas e tudo mais, como Paulo vai dizer que a igreja deveria aceitar as tradições vindas das mãos dele a paradoses, quer por escrito ou quer por palavra, né, epístola nossa. Então, havia um conjunto de doutrinas já definido. Então, se um cânon, se um livro, ele viesse a contradizer aquela doutrina já estabelecida, ele era radicalmente considerado como livro não canônico, um livro não digno de estar no cânon. Ok. Seguindo para o próximo critério, era o critério da inspiração. E aí, o que significa inspiração? O termo ele é impróprio para aquilo que a própria ideia pretende se designar, pretende estabelecer. Isso porque o termo não seria inspiração, soprar para dentro, mas inspiração, soprar para fora. Pois foi isso que Deus nos fez. O que entendemos com o termo por inspiração, sendo a influência, a definição que nós podemos apresentar de expressão é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo esse registro a única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. E aí, mais uma vez, o Emerson Maia Pereira da Costa, no seu livro Inspiração e Inerrância das Escrituras, publicado por nossa editora, a editora Cultura Cristã. Muito bem, irmãos. Seguindo aqui, de acordo com o Novo Testamento, a doutrina da inspiração diz que Deus diz respeito a Deus soprar a sua revelação nas páginas das Escrituras, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra
toda escritura é divinamente inspirada, a palavra lá é theopneustos. Theopneustos, né? Palavra pneuma, substantivo pneuma, e o substantivo theos. Esses dois substantivos formando uma única palavra, indica soprar, o soprar de Deus, soprado por Deus. Toda escritura é soprada por Deus. E aí a ideia de inspirada. É claro que a palavra inspirada ela é a influência da Septuaginta sobre a tradução. Né? Isso aí todos nós sabemos. O leitor deve também saber que existem várias teorias, né, a respeito da inspiração. Você, aluno, você deve saber que existem várias teorias a respeito da inspiração. A primeira é a concepção da inspiração dinâmica. Algumas pessoas acham que a doutrina da inspiração seria um ditado, onde cada palavra da Escritura é um ditado que Deus falou e as pessoas foram lá e escreveram, os escritores escreveram. Onde Deus dinamicamente falou ao escritor sagrado, palavra por palavra, ponto por ponto, em toda a Bíblia. Essa concepção, irmãos, ela ignora, de fato, a existência de estilos variados nas Escrituras e negam a possibilidade de um ditado. Né? Então, a Escritura ela tem vários gêneros, vários estilos, várias maneiras de ser escrita. Até o próprio Pedro vai dizer lá, na segunda epístola dele, no capítulo 3, versos de 13 a 16, que havia coisas que Paulo era difícil de entender e que os índices distorciam para a sua própria condenação, pelo estilo de Paulo escrever. Então, havia o estilo de Paulo, havia o estilo de Pedro, havia o estilo de Mateus, de Marcos, de Lucas. Lucas, um grande médico, tem um estilo diferente do estilo de Pedro. Então, esse estilo literário, essa variação literária, mostra e prova-nos que a Bíblia não é um ditado, como propõe essa teoria da inspiração dinâmica ou do ditado dinâmico. Uma outra concepção é a chamada concepção de uma mera iluminação. Essa também ideia é geralmente equivocada, que ouvimos, é que a inspiração é a mesma coisa que iluminação, sendo apresentado a ideia de que os autores humanos das Escrituras fossem apenas homens iluminados e nada mais do que isso. Isso não é verdade, porque você vai ver que, por exemplo, textos na Escritura, por exemplo, os 10 mandamentos, eles são dados sob inspiração divina, e ali, eu poderia dizer, ali é um ditado, Deus dizendo, olha, é assim, desse jeito. E aí, Moisés foi lá e escreveu o que a Escritura tem a nos dizer sobre isso. Muito bem. Uma outra concepção que você vai encontrar é a concepção da inspiração plenária, que é o seguinte: devemos acreditar que a inspiração das Escrituras está em toda a Bíblia, não em algumas partes que são inspiradas e outras não. O conceito de inspiração plenária, desde o Gênesis até o Apocalipse, indica que tudo que foi registrado foi de fato a vontade de Deus sobre a ação do Espírito Santo, sobre a influência do Espírito Santo, trabalhando na mente das pessoas, usando os dons das pessoas que elas tinham e a concepção da época. E isso você percebe lá no livro de 2 Timóteo 3,16, onde vai nos dizer que a Escritura, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão na justiça e pela verdade de Deus. E também em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, ele fala de que nenhuma profecia é dada sobre particular elucidação, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram a palavra de Deus e trouxeram a palavra de Deus até nós. Também existe uma outra forma, uma outra ideia sobre inspiração, que é a concepção da inspiração verbal. Essa concepção dela também deve ser aceita como verdadeira, assim como a plenária, porque a plenária indica que toda a Escritura, estou usando plenária nesse sentido, de que todos os livros da Escritura, eles são de fato inspirados por Deus. E a concepção verbal é que Deus falou a sua palavra por meio dos autógrafos originais, a sua mensagem, como vamos ver em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, Jeremias 1, 9, Mateus 5, 18 e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Então você vai ter, nestes textos, a ideia dessa inspiração verbal. Aquilo que Deus comunicou é aquilo que o autor registrou. Ok? Quando Deus comunicou, é aquilo que nós já falamos.
a influência do Espírito Santo trabalhando nos dons e talentos desses irmãos, homens santos, movidos pelo Espírito Santo a registrarem a vontade de Deus para a sua igreja. Ok? Muito bem. E vamos aí para a nossa terceira ideia que nós queremos desenvolver com vocês agora, que é a doutrina da canonicidade e os apócrifos. A doutrina do cânon, inevitavelmente, nos levará também para a questão dos chamados livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? Na concepção popular, é um livro duvidoso. O termo vem do grego, que significa sem assinatura, ou seja, não possui a assinatura de Deus. Também o termo pode ser entendido como oculto, indicando a não identificação de sua autoria. Agora, é bom lembrar que os livros do Novo Testamento, eles circulavam de maneira anônima nos primeiros momentos, né? E aí, posteriormente, é que quando surgiram várias multiplicações de vários livros, dizendo ser livros canônicos, então se fez necessário identificar o autor daqueles livros, e aí você vai ter aí a autoria dos livros, posteriormente sendo incluída nos referidos livros, ok? Muito bem. Indicando aí a sua não identificação. O surgimento dos apócrifos, irmãos, deve ser um período intertestamentário, onde houve um silêncio profético de 400 anos, isso para o Antigo Testamento, e o homem, na sociedade de ouvir a voz profética, decidiu escrever obras, as quais tensionava dizer que estava se revelando, dizendo que Deus estava se revelando ao povo. O silêncio profético compreende de Malaquias até o livro de Mateus, isso para o Antigo Testamento, e para esse período também chamado o período macabeu e tudo mais, você vai ver lá na história do período intertestamentário. Muito bem. E aí, por quê? E posteriormente, depois da igreja, né, quando a igreja ela se expande na sua literatura, aí surgem também outros livros que se arrogam ser proféticos ou canônicos. Por que eles são classificados nessa categoria de livros sem assinaturas, os apócrifos? A resposta é que pode ser apresentada sem duas negativas consistentes, conforme aprendemos aqui na sessão da Confissão de Fé de Westminster. Ela diz: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cano da Escritura. Primeiro, por que eles não são aceitos? E por que eles não são colocados como livros sem assinaturas? Por não serem inspirados, não possuem autoridade sobre a Igreja de Deus. Né? Por não serem inspirados, não possuem autoridade sobre a Igreja de Deus. Aqui nós aprendemos que somente os livros canônicos podem ter autoridade de governo e doutrina sobre a vida da Igreja. Toda a doutrina fundamentada em um livro não autorizado canonicamente é uma heresia. Eles não devem ser usados como livros autoritativos na vida do povo pactual. Esse é um ponto que a Confissão de Fé é radical em relação a isso. A segunda, eles devem ser entregados como meros livros humanos. O segundo aspecto que devemos levar em consideração é o fato de que tais livros podem ser úteis pelo conhecimento que transmitem. A Confissão de Fé de Westminster nos diz que tais livros não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus e nem devem, de algum modo, ser aprovados ou empregados, senão como livros, como escritos humanos. Nós devemos ler esses apócrifos, estudá-los, buscar compreendê-los, mas meramente como livros humanos. Paulo Anglada nos diz uma palavra positiva sobre este tema, ao nos dizer o seguinte: alguns dos apócrifos são realmente úteis como fonte de informação a respeito de uma época importante da história do povo de Deus. O período intertestamentário dos profetas reconhecem o valor dele seguindo a prática dos primeiros cristãos. As edições modernas protestantes da Septuaginta normalmente incluem os livros apócrifos. E até algumas Bíblias protestantes antigas as incluíam, incluíam eles. No final, apenas como livros meramente históricos. Aí você tem primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Judite, Eclesiástico. Então você vai ter
essa abertura que a Consulta coloca, mostrando que a cultura, o conhecer esses livros, não é nenhum pecado, não há nada de pecaminoso de chegar perto desses livros e lê-los. Mas eu não posso usá-los como livros para fundamentos doutrinários. Eu posso usar como referência, por exemplo, eu vou falar sobre batismo, eu posso usar um livro apócrifo para mostrar como o uso da palavra batizou, é empregada, mas eu não posso usar isso como elemento doutrinário, usar uma doutrina do apócrifo, por exemplo, como a oração aos mortos, como invocação a eles, missa aos mortos, e essas coisas que você tem nos livros apócrifos que não são de inspiração divina. Então, nós precisamos entender esse aspecto importante. Eu quero concluir essa aula dizendo a vocês que o cânon da Escritura Sagrada nos foi dado para ser a nossa única regra de obediência e prática. Isso implica no fato de que as Escrituras, conforme temos, não é fruto da tradição dos homens, mas da vontade de Deus, né? Que deseja orientar-nos por meio de suas palavras, registradas de forma clara e compreensível aos homens no registro que nós temos na nossa Bíblia. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, o cânon, como a nossa regra de fé e prática e lê-las como de fato elas são, a única palavra de Deus. Que Deus abençoe você, você continue nos visitando, visite o nosso blog, né? O blog do Centro de Estudos Presbiteriano, www.centrodeestudopresbiteriano.blogspot.com. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua dúvida para nós. Nós teremos o prazer de tratar aqui no nosso programa. Anota aí o nosso e-mail, jrcalvino9@hotmail.com. Repetindo, jrcalvino9@hotmail.com. 9 aí é o número 9, não é a palavra 9, tá? É o número 9. Então, não esqueçam de anotar desta forma. Mande sua pergunta, mande sua dúvida, para que a gente possa apresentar aqui nas nossas aulas como uma maneira de nós esclarecermos mais as doutrinas da fé reformada. Que Deus te abençoe, que Ele estenda a graça dele sobre a sua vida e continua acompanhando a nossa série, conhecendo a nossa fé, estudos na Confissão de Fé de Westminster, padrão de doutrina da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Amém.